Som 2. Ok. No YouTube já estamos. No Instagram também. Vou fazer só mais uma coisinha aqui. Para a gente captar bem esse áudio pro BJCast. Mas pessoal que está chegando aí no YouTube, sejam bem-vindos. Tem gente chegando aqui no Instagram também. Sejam bem-vindos. Ok. Som. Tirar o playthrough. Beleza. Bom, acho que já está tudo a postos. Vamos ver, o povo está chegando aí. Quem é que está aí? Vamos ver. Infelizmente no YouTube eu não consigo ver quem é que está online, cara. Eu preciso dar um jeito de... Ah, não, peraí. Não sei. Eu tenho muita coisa para aprender ainda nesse mundo. Mas aqui no Instagram dá para saber, ó. Giovana Caberlin, Jéssica Leite, Reverendo Danilo Alves, Gelauzeiro, Silmara, Leandro Reis, o MP3 Lagoas, Maiara Sabrina, FA, Andressa, MDS. Olha, mestre Felipe Fontes, doutor Felipe Fontes, né? Respeite. Alana Monique, Tiago Silva, eu, Frederico Oliveira, Jéssica Leite, Ingrid Batista, o Juan Souza. Sejam bem-vindos. Natalian. E Dam Lee. Legal. Muito bom. Branca do Juiz. Pessoal, áudio tá chegando bom para vocês? Tá com ruído, sem ruído? Ó, Damon Farias está lá no YouTube. Isia Dantas, ok. Áudio tá chegando. Beleza. Eu sempre tenho que perguntar isso por causa desse adaptadorzinho aqui, né? Às vezes dá um chiado e tudo. Esses dias eu estava pensando, inclusive, em trocar. Mas agora vai ficar mais difícil, né? Ok. Então já temos aí o ok do pessoal. O Damon está dizendo que o áudio está bom também. Beleza. Áudio e imagem ok. Ótimo. E aí, como é que está sendo o início dessa quarentena? A reorganização da vida? Alguns desafios aí, né? Mas é sobre isso que a gente vai conversar, sobre essas coisas que a gente vai pensar ao longo desses dias. Graças a Deus, vocês já têm muita gente. Tá aí o Highlander dizendo, 2022 vou casar com a Isa. Meu irmão, aproveita esse corona, te lembra aí que a vida é curta, casa logo. Ellen, sejam bem-vindos. Então, graças a Deus, tem muita coisa sendo produzida aí. A gente tem, por exemplo, né, você teve agora às 19 horas a live da Norma Braga. Tem muita gente fazendo live, muita gente aproveitando para semear, né, esperança, paz e conteúdo bom para nos ajudar nesse tempo de quarentena. E é isso que a gente vai fazer também aqui nessa nossa quarentena BJC. É interessante, porque, de certa forma, eu abracei essa dinâmica, essa visão de um ministério que trabalha na internet, né? Não apenas na internet, mas que trabalha intencionalmente na internet. E momentos como esse que a gente está experimentando agora deixam
ainda mais evidente a importância da gente ter um olhar intencional para esse campo. Por vezes, a gente olha com uma perspectiva muito reticente, né? Não sei se esse negócio é bom, se não é. Será que o pessoal vai querer substituir a igreja, né? Vai querer deixar de ir para a igreja para ficar só na internet? E é claro, a gente tem que se preocupar com todos esses riscos, né? E tem que fazer todas as críticas aos desvios do uso da tecnologia. Mas momentos como esse deixam claro para a gente como, ao mesmo tempo em que a gente tem que estar atento e fazer as críticas aos desvios, a gente precisa agradecer a Deus pelas possibilidades que Ele cria para a gente, por meio desses dispositivos, por meio da tecnologia, enfim, por meio de enfim, celulares, internet, lives e coisas assim. Então, graças a Deus, que ao mesmo tempo em que tantas igrejas estão impossibilitadas de se reunir presencialmente, elas ainda podem ter uma simulação, vamos dizer assim, de um encontro, ou ter um encontro virtual, em que elas ainda acompanham a pregação da palavra, em que elas ainda são alimentadas, ainda são encorajadas, pessoas ainda são aconselhadas por esses meios, e assim nós temos o serviço cristão funcionando e o pastoreio acontecendo, né? Então isso é bom. E daí, como eu decidi trabalhar intencionalmente nisso, né, caminhar para um tipo de discipulado virtual, que não substitui o discipulado presencial, devo sempre ressaltar isso, mas que de fato encaminha as pessoas para direções, né, ou dá os pequenos insights que vão ajudar as pessoas a caminhar na sua vida. Eu decidi trabalhar com isso intencionalmente e momentos assim me fazem então olhar para cá e dizer, eu tenho que abraçar esse negócio de modo ainda mais claro, né, ainda mais intencional. Essa época é a época que esse tipo de ministério precisa estar em ação. Daí bolamos a nossa quarentena BJC, e nessa quarentena a gente vai trabalhar algumas coisas, eu mencionei um pouquinho ontem, mas se você não pegou, eu vou mencionar agora ainda que rapidamente. Tá? A gente vai trabalhar com essas lives. Na verdade, são BJcast Lives, porque a ideia aqui eu estou gravando um episódio do BJcast e estou transmitindo isso, então a gente vai batendo papo e depois isso aqui vai para o podcast, tá? E a gente vai gravar, então, pelo menos 4 episódios de podcast. A ideia é que a gente consiga fazer um pouquinho a cada dia. Não sei se vai dar certo, né? Tudo depende do Senhor, mas vamos tentando, né? 4 episódios. O primeiro deles é o de hoje, Guardando a Esperança. Então, como é que a gente pode ter discernimento bíblico em tempos de crise? O segundo episódio é Guardando a Sanidade. Como é que a gente pode ter discernimento cultural em tempos de crise? Terceiro episódio, Guardando a Saúde. Como é que a gente pode ter sabedoria prática em tempos de crise? E o quarto episódio, Guardando a Missão. Como é que nós podemos aproveitar as oportunidades em tempos de crise? Então, fiquem ligados, essa é a nossa primeira live, nosso primeiro BJcast Live, né? E terminou isso aqui, a live no Instagram fica salva por 24 horas, a live do YouTube, isso, a Dária está perguntando, a live vai ficar salva? No Instagram fica por 24 horas, no YouTube vai ficar, vou deixar lá, e vou jogar no podcast, tá? Pelo menos esse período aí de quarentena, essas coisas vão ficar disponíveis. Se você quer tudo isso organizado, essas coisas vão lá para Academia BJC, tá? Vai ficar tudo lá, organizadinho, bonitinho, para quem quiser desfrutar e acompanhar. Além disso, o que eu estou planejando também? A gente vai ter pelo menos uma masterclass. É um tipo de live, mas é uma live mais num formato um pouco mais de aula, tá?
Essa eu quero fazer preferencialmente no YouTube. Talvez eu até coloque o Instagram transmitindo, mas no YouTube é melhor, porque eu vou projetar a tela, enfim, a gente vai ter uma experiência um pouco mais próxima das minhas aulas online. E nessa Masterclass a gente vai trabalhar aconselhando pessoas com medo e ansiedade. E o objetivo é duplo, né? O objetivo primeiro é nós trabalharmos o nosso coração diante da nossa ansiedade, do nosso medo nesse período. E o segundo objetivo é nos capacitar para a gente também ajudar outras pessoas nos seus temores. A gente sabe que essa é uma época um pouco delicada, né? Algumas pessoas estão muito preocupadas por uma série de razões. Algumas estão preocupadas por causa da saúde, né? Outras estão preocupadas por causa do impacto econômico do isolamento, da quarentena. Algumas pessoas ficam preocupadas com seus familiares, e assim, algumas pessoas nem sabem discernir bem por que estão preocupadas, mas o próprio senso de notícias e coisas, elas são consumidas pelo medo e pela ansiedade. Então, ter uma aula, né, um tempinho para a gente pensar sobre isso, vai ser um negócio legal. E o que eu quero fazer também, e aí, claro, não posso confirmar ainda, porque tudo vai depender, né? Mas é bater papo com algumas pessoas. Por exemplo, estou vendo que a Norma entrou aí. Se Deus quiser, a gente conseguir um tempinho, eu entro para bater um papinho com a Norma, de repente o reverendo Felipe Fontes, gente boa para a gente trocar algumas ideias, não só sobre coronavírus, o reverendo Tiago, aí, professor do Seminário do Sul, tá aí online, reverendo Rodrigo Buarque, quer dizer, tem muita gente boa aí, com quem a gente pode trocar algumas figurinhas, e não só sobre coronavírus, né, para não ficar só esse tema massacrando a gente, mas conversas edificantes sobre diversos temas. Eu acho que pode ser uma coisa muito legal. E a ideia aqui é encorajar vocês e, de alguma forma, né, cultivar nesse espaço, nesse solo da internet, cultivar a esperança. Eu já mencionei um pouquinho disso no texto que eu publiquei e que depois fiz um vídeo sobre ele, né, sobre plantar um jardim em meio ao caos. Se você não viu isso, tá no YouTube, e o texto tá... Eu nem sei onde é que tá esse texto. Eu acho que esse texto foi publicado, foi na lista BJC, vou ter que publicar no meu blog, mas ele também tá lá no perfil do Avalanche Missões Urbanas, né? Mas certamente é algo que pode ser útil para vocês. Mas vamos para o assunto da nossa live de hoje, que a gente já passou 13 minutos só explicando aí qual é a ideia por trás dessa quarentena BJC. Então, aliás, né? A ideia é fazer todos os dias. Olha o reverendo Tim aí, ó. Mais um cara para a gente conversar e, enfim, de repente trocar algumas figurinhas aí. A ideia é fazer todos os dias. Não prometo fazer, mas tentarei fazer, né? Na quarta-feira a gente deve ter uma programação um pouquinho diferente, porque na quarta-feira eu vou pregar no culto de oração da igreja, online, né? E aí, provavelmente eu faço uma live enquanto eu estou pregando no culto de oração. Mas a gente vai caminhando, vocês vão sendo avisados aqui, e lá na lista BJC, vocês vão recebendo as informações. Nosso assunto de hoje é guardando a esperança. Como é que a gente pode exercer discernimento bíblico em tempos de crise? E a situação é a seguinte, eu nem preciso descrever tanto, né? Tá todo mundo vivenciando isso. Nós temos notícias e mais notícias sobre a pandemia, e muitas delas, não apenas notícias, como lives e posts e stories e outras coisas assim, dando para a gente a impressão de que o mundo, nesse momento, é um lugar muito perigoso e está um tanto fora de ordem. Está todo mundo louco,
as nações estão caindo, aquilo que para a gente era um símbolo de estabilidade, né? O Ocidente imponente com seus países prósperos agora estão refugiados, escravizados, encarcerados pelo medo. O projeto humano de desenvolvimento tecnológico, globalização, diminuição das fronteiras internacionais, acabou se revelando algo um tanto complicado, para dizer o mínimo, porque possibilitou, né, o altíssimo nível de contágio de um vírus, né, uma substância, um organismo tão pequeno, mas com potencial aí destrutivo e assustador muito grande. E aí, no meio desse ambiente, no meio desse cenário, a gente tem vários desafios, e um deles é exatamente de manter a nossa percepção da realidade moldada não apenas pelas notícias que a gente recebe, não apenas pelas nossas impressões e nossos sentimentos, mas fundamentalmente por aquilo que Deus nos revela na sua palavra. Esse é um desafio grande, tá? Por que é um desafio grande? Porque muitas vezes as notícias, os vídeos, as estatísticas e os gráficos nos parecem mais reais do que a palavra de Deus. Nos parecem mais reais porque nos cercam o dia todo, porque são muito visíveis, visuais, e assim são, e por serem compartilhados socialmente com maior frequência, né? Então parece que isso está mais perto, parece que é mais presente, parece que é mais palpável e é mais real. Mas é exatamente no meio desses cenários que eu e você precisamos entender qual é a verdade verdadeira, como o Schaeffer chamava, ou qual é a realidade real, já para fazer uma paráfrase disso, né? Ou uma paródia. Tudo depende de como você entender o que eu estou falando aqui. Mas a realidade real é aquela que não é percebida simplesmente, tá, por aquilo que os nossos olhos e os nossos sentidos enxergam, não é percebida simplesmente por aquilo que as pessoas nos contam, mas é fundamentalmente percebida por aquilo que o autor e o definidor da realidade nos revela. E, é claro, né, tem sempre aquela piada do Groucho Marx, né? Você vai acreditar em mim ou, ou nos seus próprios olhos? Mas não é isso que Deus está falando para a gente. Deus está dizendo para a gente: acredite nos seus próprios olhos, mas primeiro aprenda a enxergar a realidade. Olha o Icanon dizendo aí, da live do Nicodemos para a live do Allen. Caramba, que declínio, hein? Eita. Mas você precisa aprender a enxergar para então perceber a realidade e ter clareza sobre ela. E aí uma das coisas, ou um dos textos que eu acho mais fundamentais para a gente manter a sanidade agora é o Salmo 46. Salmo 46 é belíssimo. Eu vou ler para vocês. Se vocês tiverem com Bíblia aí e quiserem acompanhar, fiquem à vontade.
O Salmo 46 nos dá essa dica, ou esse ponto fundamental aí para a gente manter o equilíbrio, porque ele reajusta o nosso olhar. Ele... Tá. Bom, quem tiver aí vai pegar. Botou. Tá bom. No Salmo 46, a gente tem 3 blocos fundamentais. E vocês percebem, ou vão perceber, que o tema dele é toda essa ideia de refúgio. Né? Esse era o salmo preferido do Lutero mesmo, vocês acertaram. Refúgio. Então ele começa dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 7 ele vai dizer, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No versículo 11 ele vai dizer, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então há um tema recorrente aí, está apresentado, né, no salmo inteiro. E esse salmo é dividido em 3 blocos, que estão trazendo uma mensagem que se complementa aqui. Então, que mensagem é essa? Então, são 3 coisas fundamentais. Olha só, o primeiro bloco vai do versículo 1 até o versículo 3. Se vocês têm uma outra versão que não seja, né, a revista atualizada, por exemplo, a NVI, ao final de cada... Ó, o pastor Anderson aí. Abraço, pastor. Ao final de cada bloco desses, tem a palavrinha pausa. Essa é a divisão do salmo e também é a palavrinha selah, que nos indica pause, medite, considere essas coisas. E o que essas coisas estão falando para a gente nesses tempos de crise? Primeira coisa, o Salmo 46 está falando para a gente que Deus é a nossa fonte de segurança. Olha só. Engraçado. Agora caiu sozinho o Instagram. Vamos lá, o Salmo 46 está falando para a gente que Deus é a nossa fonte de segurança. Então ele diz, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na hora da adversidade, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Quer dizer, o Salmo está dizendo que Deus é a nossa fonte de segurança, mesmo diante... Ah, tá. O Instagram estava pausado há um tempo. Tá. Poxa, desculpa, pessoal do Instagram. Vocês estavam aí esse tempo todinho sem saber, né? Tá. E eu falando pra caramba aqui, ó. Tá bom. Eu basicamente descrevi que o Salmo 46 nos fala de 3 aspectos fundamentais. Então, o primeiro deles, a gente está vendo aqui, é de Deus como a nossa fonte de segurança. Mas Deus como a nossa fonte de segurança, mesmo diante das situações mais improváveis e bizarras. Então, como é que você vai guardar a esperança no meio da crise? Primeiro, olhando para o Senhor como o seu refúgio, como a sua fortaleza, mesmo diante das situações mais improváveis. Então era Lutero mesmo, tá? O pessoal acertou. Quais são as situações mais improváveis? Olha o versículo 2, né? Não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria.
Por que situações improváveis? Primeiro, porque esses elementos são símbolos de força e estabilidade, né? Os montes, por exemplo, são o sinal daquilo que é mais seguro, mais estável, né? Mais permanente. E, e o salmista está dizendo: olha, ainda que os montes tremam, ainda que os montes sejam, ainda que a terra afunda, a terra trema, os montes afundem, ainda que as coisas mais fortes caiam, eu não preciso temer, porque Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Deus é o meu castelo forte. Pensa nisso. Nesse tempo de coronavírus, né? A gente está vendo algumas coisas aí que são improváveis, né? Puxa, as grandes cidades do mundo estão parando. Quem imaginaria isso? Países, vamos dizer, seguros, estáveis, prósperos, como a Itália, né, experimentando algo tão impactante. Quer dizer, como é que eu não vou ficar assustado diante disso tudo? É somente quando eu olho para o Senhor como meu refúgio e a minha fortaleza. Porque Deus é um castelo forte e seguro, eu não preciso temer, mesmo diante das situações mais improváveis, diante das situações mais assustadoras em algum sentido. Mas esse primeiro movimento é como se fosse uma descrição geral, tá? Em que ele está dizendo: ó, você não precisa temer, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso castelo, Deus é a nossa fortaleza. E ele dá uma primeira pausa para você meditar sobre isso. E essa é uma pausa que pode te encorajar, né? Você não precisa temer. Olha para o Senhor, castelo, fortaleza, refúgio. Mesmo que os montes tremam, mesmo que a terra trema, mesmo que os montes se afundem, mesmo que as cidades mais ricas experimentem queda, mesmo que o ocidente e a sua glória seja abalado, mesmo que civilizações caiam, Deus é o nosso refúgio. O link do YouTube mudou, Adriana. Deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês aqui no Telegram. Esse é o primeiro movimento, essa é a primeira descrição. Mas ele vai para o segundo passo. E o segundo passo, eu já mandei lá, tá? No link, ok. O segundo passo, o segundo movimento do Salmo 46 é mostrar para a gente que não apenas nós não precisamos temer porque Deus é o nosso refúgio, como, no segundo lugar, a cidade de Deus permanece firme. Versículo 4 em diante. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Olha só, olha esse segundo ponto agora, né? Então, primeiro, uma descrição geral, nós não precisamos temer, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Segundo, nós não precisamos temer, porque a cidade de Deus permanece estável. Ainda que
a cidade dos homens experimente declínio, a cidade de Deus permanece firme. Deus nela está, não será abalada. Isso aqui tem vamos dizer, dois significados que se completam, tá? O primeiro significado é o significado imediato, que diz respeito à cidade de Jerusalém. Então, provavelmente, os salmistas estão resgatando um episódio de livramento. O que alguns estudiosos sugerem é o livramento da cidade quando Senaqueribe sitiou, né? E Deus livrou sem que o povo de Deus, sem que o povo de Israel tivesse que lutar. Então, nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a sua voz e a terra se derrete. Deus livra, nesse contexto aqui, imediato, Deus livra Jerusalém, a cidade santa. Mas nós sabemos que esse é um conceito mais abrangente. Existe um significado ampliado aí, que não diz respeito apenas à cidade de Jerusalém, mas que diz respeito à cidade de Deus, cujos cidadãos são os filhos do Senhor, ou o povo do Senhor espalhado pela face da terra. É a cidade que define a minha e a sua identidade. Eu e você somos cidadãos da cidade de Deus. Então lembra que Agostinho usou essa lógica, né? Enquanto o Império Romano decaía, Agostinho escreveu a cidade de Deus para dizer: a cidade dos homens cai, mas a cidade de Deus permanece. Essa é uma lógica muito presente aqui no Salmo 46. As cidades dos homens sofrem os reveses. Pessoas morrem, mercados quebram, enfim, há os efeitos mais amplos, né, de desestabilidade em muitos níveis. Mas a cidade de Deus permanece firme. É claro que, veja bem, nós temos dupla cidadania, né? Nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria está nos céus, mas nós também somos cidadãos das nossas cidades terrenas. Então, com as nossas cidades terrenas, nós precisamos aprender a chorar. Claro, né? Chorar o sofrimento, os problemas que estão acontecendo. Mas nós podemos chorar sem perder a esperança. Porque a cidade de Deus está firme. A cidade de Deus é inabalável. Então eu sei que você fica com medo, porque você, sei lá, tá vendo todo mundo isolado em casa. Ou você vê as fotos de povo em Nova York, supermercados já sem suprimento, porque todo mundo foi, estocou comida. E você fica, né, angustiado com isso. Como é que vai ser aqui com a gente? Cara, olha para o Salmo 46. Te lembra, primeiro, né? Deus é o nosso refúgio, você não precisa temer. Segundo, as nossas cidades podem experimentar declínio, mas a cidade do Senhor, aquela que define a nossa identidade última, não tem isso. Nela não há escassez, nela não há hospitais sem respiradores, supermercados sem suprimentos, médicos sem qualificação, políticos corruptos ou despreparados, ou qualquer outra coisa assim. E se nós conseguirmos enxergar essa realidade, essa cidade, a nossa experiência nas cidades terrenas pode ser reajustada também, para a gente caminhar dentro delas com esperança. Até mesmo para as outras pessoas olharem para nós e dizer, cara, não sei como é que você está quieto, está tranquilo no meio dessa bagunça toda. Você vai dizer,
É porque eu conheço o fim da história e é porque a minha cidade está intocada. Deus está no meio dela. Eu não preciso entrar em crise. Não é negar, tá? De novo, não é negar que haja problemas. Não é negar que é ruim ver tais sem respiradores, supermercados sem suprimentos e coisas assim. Não é negar isso. Mas é dizer, essas coisas não têm a palavra final sobre mim. Porque eu tenho a promessa de que Deus proverá para mim. Porque o meu suprimento, em última análise, vem do Senhor. E se Deus precisar mandar pão do céu, ele já fez isso na história, ele faz de novo. Francis Schaeffer falava, ele usa a figura das duas cadeiras, né? A cadeira do materialista e a cadeira do cristão. O materialista olha para a realidade desconsiderando o sobrenatural, né? Desconsiderando a presença de Deus no mundo. E por causa disso, se os recursos naturais se tornam escassos, ele tem mais é que entrar em pânico mesmo. No mundo dele, só tem isso. Mas eu e você estamos sentados e precisamos estar sentados na cadeira do cristão. O cristão observa um universo sobrenatural, que tem a parte natural, mas que também é preenchido pela graça do Senhor e pela provisão do Senhor. O cristão enxerga aquilo que o materialista não consegue enxergar. Ele enxerga a realidade real. E por isso ele não precisa entrar em crise, né? Ok? O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então ele falou, Deus é o nosso refúgio, a gente não precisa temer, ainda que coisas improváveis aconteçam. Segundo, ainda que as cidades dos homens se desfaçam, a cidade de Deus é estável. E terceiro lugar, não apenas a cidade de Deus é estável, como o reino de Deus avança. Tá? Não se engane. O reino de Deus avança. Embora você possa pensar que as coisas estão se deteriorando, na verdade, o reino de Deus está crescendo. Como assim? Então vamos lá, vamos para o terceiro bloco. O terceiro bloco ele diz: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, ou aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é a nossa torre segura. Olha só, nesse terceiro movimento do Salmo, ele está apontando para a gente uma figura bastante militar mesmo, a visão de Deus como um conquistador. Porque ele está dizendo que Deus está fazendo feitos estarrecedores na terra, coisas grandiosas. Ele está colocando fim às guerras, né, quebrando o arco e despedaçando a lança, destruindo os escudos com fogo. O que é isso? Deus está avançando como guerreiro
conquistando as coisas. É nesse contexto que você chega ao versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, veja bem, o versículo 10 é muito usado pelas pessoas nesse sentido mais de aquietar-vos, no sentido de fica calmo, fica tranquilo, que eu sou Deus. E tudo bem, isso é verdade, tá? Eu e você devemos nos aquietar, ficar tranquilos, sabendo que Deus é o Senhor. Mas isso tem muito mais a ver com o primeiro bloco, lá que a gente leu, não preciso temer, porque Deus é o meu refúgio, do que com o versículo 10 especificamente. O versículo 10 está falando de Deus avançando como um guerreiro, colocando fim nas guerras, porque ele está indo lá, está quebrando a lança, está despedaçando a lança, quebrando o arco, está destruindo os escudos. Deus está avançando como guerreiro, e agora ele chega no versículo 10, e é como um conquistador dizendo para um povo fraco. É o conquistador falando para o conquistado: cara, para de lutar, te aquieta, reconhece que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado entre as nações, eu vou ser exaltado na terra. Então é o Deus conquistador dizendo: o meu reino vem, o meu reino cresce, eu garanto que o meu reino seja estabelecido. Pausou de novo. Voltou aí? Deixa eu ver se o povo do Instagram me dá um joinha se voltou para vocês. Voltou, beleza. Tá. Então, olha só. Em tempos de crise, vai lá, coronavírus e tal, a gente tende a pensar, cara, tá tudo fora de lugar, o que vai ser da igreja, o que vai ser dos crentes, nossa, a gente vai ter problema com isso, vai ter problema com aquilo, e quantas dificuldades e tal, tal, tal. Mas o que o Salmo está dizendo para a gente é: o reino de Deus está crescendo, está avançando, Deus está cumprindo o seu plano, não tem nada fora de controle, e Deus está avançando o seu reino. Ele continua conquistando todas as coisas, manifestando o seu domínio, e continua ativo no seu plano, olha só, no seu plano de restauração. Deus, como conquistador, não vai passar pela terra e não deixar nada. Ele vai fazer aquilo que Romanos 8 nos diz. A criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aguardando a restauração de todas as coisas. Isso significa que coronavírus não é um empecilho para os planos do Senhor. O coronavírus vai ser vencido por aquele que está fazendo novas todas as coisas. E é por isso que ele encerra repetindo o mesmo refrão: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Conecta essas mensagens, tá? Nós não precisamos temer, porque mesmo diante de situações improváveis, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio, Ele está conosco, Ele é um Deus presente. Segundo, ainda que as cidades dos homens caiam ou experimentem reveses, a cidade de Deus permanece estável, intocada. Mas além disso, o reino de Deus está avançando e Deus está caminhando na direção do cumprimento, tá? Do cumprimento da redenção de todas as coisas. Então eu e você podemos olhar para essa situação
sem fechar os olhos para o que há de ruim, para os riscos, né? Sem fechar os olhos para os dados que são alarmantes até, né, vamos dizer assim, com o que aconteceu na Itália. Então a gente pode olhar para essas coisas e até chorar com essas coisas, reconhecendo os efeitos do pecado no mundo. Mas a gente não precisa perder a esperança, não. Nós podemos olhar a realidade real, a presença de Deus no mundo e encarar o que o Salmo 46 está falando para a gente. Então eu não sei como é que está o seu coração nesse período. Eu sei que as notícias em massa tendem a nos deixar assustados, mas medita no Salmo 46, renova o teu coração no Salmo 46. Para cada notícia assustadora, volta para o Salmo 46 e ajusta o foco do teu coração. E assim você vai ter equilíbrio e esperança enquanto você caminha. Tá bom? Eu acho que eu não consegui gravar o podcast, porque ficou cortado tanto o YouTube quanto o Instagram. Então não sei se eu vou conseguir, vamos ver. De repente eu consigo exportar algumas dessas coisas aqui para o podcast. De todo modo, começamos aqui a nossa quarentena. Obrigado por terem caminhado comigo. A gente vai ajustando aí, né? Infelizmente tivemos algumas pausas, alguns probleminhas, mas a gente vai caminhando um pouquinho de cada vez e as coisas seguem de acordo com a providência do nosso Deus. Amanhã, então, olha só, quero fazer amanhã no mesmo horário, tá? 8h30, para a gente tratar aqui do como guardar a sanidade, porque eu quero falar sobre discernimento cultural. É importante a gente manter um pouco de prudência, tá? Diante de tantas notícias e coisas assim. Como é que a gente vai ler o jornal nesse processo? A gente precisa aí de sabedoria. Então amanhã eu quero trabalhar um pouquinho desse aspecto aí com vocês. Tá bom? Então, se você gostou, compartilha isso aí, manda para outras pessoas, convida mais gente. Amanhã, 8h30, a gente faz a nossa live de número 2, tratando do jornal, né? Discernimento cultural, guardando a sanidade. De novo, Instagram, YouTube. Não sei se vou conseguir podcast. Vamos ver. Orem por isso, tá? Me organizar melhor aqui para a gente conseguir fazer tudo direitinho. Um abração, boa noite para vocês. Tchau.